Boa tarde, senhores. Sou o professor Vinícius Lopes, vulgo alemão. Estou aqui para fazer umas questões de história com vocês. Bom, a questão que eu trago aqui é bem apropriada para os dias que vivemos, né, para esse momento que vivemos, porque ela trata sobre a revolta da vacina. Diz aqui: doenças não dizem respeito apenas à medicina e podem se tornar instrumentos políticos. Hoje em dia a gente percebe isso com muita clareza. Em 1904, o Rio de Janeiro viveu a explosão dos casos de varíola, o que levou o sanitarista Oswaldo Cruz a levar a cabo uma campanha de vacinação em massa da população. Lembrando a vocês que esse período do início do século XX aqui no Rio de Janeiro é o período das chamadas reformas Pereira Passos, em que a dupla Rodrigues Alves na presidência e o engenheiro Pereira Passos à frente do Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro, capital da República, levam a cabo uma série de reformas urbanas na região central da nossa cidade. O cerne dessas revoltas é a construção da Avenida Central, posteriormente batizada como Avenida Rio Branco, em homenagem ao célebre Barão do Rio Branco. E aí nós vamos ter, nessa conjuntura das reformas urbanas, algumas questões aí. Primeiro, de uma certa maneira, o próprio esforço do governo, não só em vacinar, a varíola era uma doença endêmica aqui em nossa cidade, mas também de combater vetores, ratos, mosquitos. Então, a vigilância sanitária ela acaba tendo um poder muito grande nesse início de século aqui na nossa cidade. Junto com esse esforço sanitário, digamos assim, você vai ter também, com as reformas urbanas, esgotamento sanitário, a abertura de novas vias para melhorar a circulação na cidade, embelezamento, prédios públicos bem bonitos, o Teatro Municipal é um exemplo claro, a Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes. Então, a Avenida Central ela vai procurar se tornar uma artéria parisiense, uma alameda com cafés, teatros, enfim, mais tarde cinemas, com a Cineland, a terra do cinema, a Broadway brasileira. Agora, é óbvio que o nosso amigo Pereira Passos vai ter uma relação bem, digamos assim, agressiva com a população mais carente, tanto que ele vai receber a alcunha de o bota abaixo. Então, a gente chega à conclusão que o poder público ele tem um trato mais agressivo, menos respeitoso com as populações mais carentes. Isso é histórico no Brasil. Isso, inclusive, significou a destruição de vários cortiços, várias habitações populares. Essas pessoas expulsas de suas habitações, de suas casas, vão sendo levadas cada vez mais distantes para o centro. Inclusive, a primeira área de ocupação vai ser a região ali da zona portuária, chamada África Pequena. Então, a gente vive um período bem turbulento nesse início do século XX no Rio de Janeiro com as reformas Pereira Passos. E isso, naturalmente, vai refletir na revolta da vacina. O ânimo da população é um ânimo exaltado. As pessoas sendo tratadas de forma bastante desrespeitosa, no que diz respeito à obrigatoriedade de se vacinar. Óbvio que ninguém discute a necessidade de se vacinar, enfim, a própria eficácia da vacina, a serventia para a saúde pública. O que se discute é a maneira pela qual o governo, o poder público, trata essas populações mais carentes. Enfim. Aí diz aqui: todas as pessoas deviam ser vacinadas, e os políticos da época sabiam disso. Rui Barbosa, que é um político bem importante, a Águia de Aia, um personagem central na história política e intelectual brasileira, do início, final do XIX, início do XX, um homem culto e que certamente sabia a importância da vacinação, óbvio, porque nem todos dominavam esses saberes como não dominam até hoje. Então, naturalmente, a maior parcela da população do Rio de Janeiro, como do Brasil, enfim, do mundo, desconheciam o funcionamento técnico de uma vacina. Então, cabia ao poder público criar mecanismos para justamente tentar esclarecer essa população. Só que não era isso que acontecia. A população acabava sendo tratada de forma violenta mesmo, já que a vacinação ela era compulsória. Não era só a vacinação. A Secretaria de Vigilância Sanitária invadia a casa das pessoas para justamente combater os vetores, os transmissores de doenças. Chegou a fazer discursos inflamados, incitando o povo a se revoltar contra a vacina, alegando que, em vez de prevenir, ela traria mais doenças. Afirmando que a vacinação obrigatória não diz respeito à privacidade dos cidadãos, notem, privacidade dos cidadãos, políticos de oposição criaram a Liga contra a Vacinação
incitaram o povo a agredir os agentes de saúde. Claro que você tem uma questão política, né? A oposição acaba tentando desestabilizar a situação, ou seja, o governo. Mas notem que o discurso do Rui Barbosa, ele tem uma base muito forte na ideia de defesa dos direitos individuais, na ideia de defesa da privacidade, como ele diz aí. E privacidade vai estar umbilicalmente ligada a essa ideia dos direitos individuais, né? Que pros liberais, como Rui Barbosa, acabam sendo o direito inalienável, né? Locke falava isso, né? Os chamados direitos inalienáveis. No enunciado, ele te diz: o autor do texto aborda a interferência dos interesses políticos sobre o sanitarismo, que presidiu grande parte das ações públicas nas reformas urbanas cariocas no início do século XX. Os argumentos de oposição à vacinação estavam fundamentados na doutrina denominada. Então, nota, quando você lê o texto de apoio e se atém ao enunciado, você percebe claramente que o discurso acerca de Rui Barbosa está eivado, enfim, está embasado em uma teoria política, né? Direito à privacidade, garantias individuais, e aí você, com uma certa facilidade, mataria essa questão. Quando eu falo em garantias individuais, direitos individuais, eu falo em totalitarismo? Obviamente não. Até porque a gente está falando no início do século XX, as teorias totalitárias ainda não haviam surgido. Eu falo em trabalhismo? Obviamente não. Porque quando eu falo, né, em direitos individuais, eu falo automaticamente em algo que, como eu disse, está baseado no discurso do inglês John Locke, nos discursos dos iluministas franceses, no discurso econômico, por exemplo, de Adam Smith. O trabalhismo vai ser uma invenção posterior no Brasil, ou seja, muito associado ao varguismo. Então, não vai estar associado a esse contexto do início do século XX. Então, totalitarismo nem pensar, trabalhismo também não. Está associado ao liberalismo? Com certeza. Então, com certeza ao liberalismo. Por quê? Porque o liberalismo é a teoria, como eu falei há pouco, que defende justamente a liberdade dos indivíduos, né? E nota, inclusive essa liberdade em detrimento do interesse da maioria. Então, em tese, né, o liberalismo aí se choca com o socialismo. Por quê? O meu direito individual não pode ser quebrado. Mas e as doenças? E o interesse coletivo? Não importa. O meu direito individual ele é inalienável. Então, o socialismo também fica de fora aí, só cabendo a ideia do liberalismo. Ou seja, mesmo diante de uma crise de saúde pública, eu tenho certos direitos individuais que não podem ser quebrados, que não podem ser afrontados. Beleza, senhores? Bom estudo e dicas, já que o tio aqui é sempre zoado, como vocês dizem, por indicar filmes, uma listinha aqui de filmes sobre Segunda Guerra Mundial para vocês se divertirem, tá bom? E aprenderem. Um abraço, pessoal. Fiquem bem.